Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Este está sendo aqui, em frente ao estádio de Wembley, véspera de final de Liga dos Campeões. O Wembley só não é melhor do que o estádio de São Januário. Gente, o Gilmar Ferreira, jornalista do Extra, eu conheço há anos, trabalhei com o Gilmar, muito competente, trouxe ontem a informação de que o Levenciano poderá assumir um cargo de CEO na SAF do Vasco. Eu conversei com o Levenciano, ele nem está no Brasil, falei com ele ontem, vou botar na tela já para você. Álvaro Pacheco, técnico do Vasco, hoje vai conceder uma entrevista coletiva em São Januário. Eu já conversei com o Álvaro Pacheco de maneira exclusiva, pincelei alguns momentos importantes, vou colocar aqui também para você. A política do Vasco está fervendo com essa história do Levenciano e no programa Hora do Vasco, que vai ao ar de segunda a sexta a partir do meio-dia, nós discutimos este tema. Eurico Miranda até foi lembrado, vou colocar aqui para você ver também. Antes, roda a vinheta para você se inscrever no canal. Tá inscrito no canal, né? Porra, ainda não? Se inscreva agora no canal. Deixa aí o seu like. Vire membro, isso ajuda demais. Bom, vamos lá. Álvaro Pacheco hoje vai conceder uma entrevista coletiva. Eu já conversei com ele. Ontem eu falei com o Levenciano. Antes, vamos botar o Álvaro Pacheco, os melhores momentos do bate-papo que eu tive com ele. Já que ele fala hoje, antes falou comigo. Você acompanha agora alguns trechos aí. É um clube enorme, é um clube que também tem uma história e aquilo que eu vou é com muita vontade de ajudar o Vasco e os vascaínos a continuar a fazer história pelo gigante da colina. Eu coloquei a boina certa? Tá, é assim mesmo? Exatamente. Estamos neste momento no mesmo time. Vem cá, o Felipe Coutinho, que o torcedor tanto sonha com a volta dele, é um bom jogador? Eu acho que o passado e a história fala por si. Eu acho que é um jogador muito querido pela torcida, é um jogador que também já passou pelo clube, é um jogador que ao longo da sua carreira fez uma carreira brilhante, portanto é um jogador que é fantástico, é um jogador brilhante. O Vasco está maravilhado, né, com o Álvaro Pacheco, bom papo, boa boina, vai começar com o pé direito numa vitória nesse domingo diante do Flamengo. Bom, política do Vasco, né, porque a parada é a seguinte, o Gilmar Ferreira, jornalista do Extra, trouxe a informação de que o Levenciano poderá assumir um cargo no Vasco, CEO da SAF, a convite do Pedrinho. Vou falar sobre isso, vou relembrar uma história do Eurico Miranda com o Calçada. Torcedor vascaíno, muitos devem se recordar. 1985, por aí, o Calçada ganha uma eleição do Eurico. E na época foi uma bomba, porque o Calçada chama o Eurico para ser o vice-presidente de futebol do Vasco. E o Vasco decolou. O Vasco ganhou vários títulos. Na época o Campeonato Carioca era hiper ultra valorizado. O Vasco ganhou vários. E ganhou o Campeonato Brasileiro. E foi ganhar a Libertadores da América com essa dobradinha. Porque o Eurico, se ele é muito contestado como presidente, como vice de futebol, há pouco o que se falar. O Eurico foi muito bom vice de futebol. Enquanto ele cuidou só do futebol do Vasco, o Vasco decolou. Quando ele começou a ter que cuidar de outras coisas também, a coisa não foi legal. Mas como vice de futebol deu muito certo. Então essa dobradinha do Calçada com o Eurico, eu tô começando a reviver talvez com Pedrinho e Levenciano. Seria ótimo. Eu falei com o Levenciano, mas antes o bate-papo, a discussão que teve no programa Hora do Vasco, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo no meu canal do YouTube. Foi falado sobre esse tema, a possível chegada do Levenciano, é importante que você ouça, o Eurico foi lembrado também, deixa eu rodar aí para você. Só que o Eurico, a gente sabe que o Eurico queria ser do tamanho ou maior que o Vasco, né? A figura Eurico Miranda queria aparecer acima do Vasco, mas, enfim, é algo para outro debate. Vamos falar do Pedrinho, que quer ser menor, aparentemente, né? O Pedrinho, a presença do Pedrinho, nesse momento em que não é por conta... o Pedrinho está indo porque ele é o sócio que comanda, não é.
é porque a fragilidade da Vasco SAF hoje, em prol dessa briga, dentro do cenário da briga dos sócios, proporciona ao Pedrinho a estar para dar suporte à troca do treinador, o novo diretor executivo, a fragilidade do CEO, que, na minha opinião, vai cair, porque ou a 777 vende ou a 777 cai. E eu acho que o próximo investidor, ou mesmo o sócio minoritário, se assumir por questões judiciais, retiram o CEO, na minha opinião. Tá? Então, essa fragilidade proporciona ingressos do Pedrinho, que não está sendo invasivo em momento nenhum, está sendo bem categórico, principalmente em algumas decisões de estar junto ao elenco antes do jogo, comentar um pouco sobre a questão do futebol, que não cabe a ele, apesar de, por questões da liminar, ele está tendo certos poderes nesse atual momento, mas ainda o sócio majoritário é o sócio majoritário, só está afastado temporariamente. Então, cara, eu acho que o Pedrinho está jogando bem esse jogo de xadrez, Baran e Edu. Eu acho que ele está sendo inteligente. E essa união que talvez esteja acontecendo na política do Vasco, tá? Estaria acontecendo uma união entre Levenciano e Pedrinho, tá? Formação de Gilmar Ferreira hoje pela manhã, pode ser que esteja acontecendo. Mas eu nunca vi os dois assim se atacando, né? O Pedrinho chegou na política do Vasco para ganhar a última eleição, ele chegou ali na reta final, né? Ele não vem vivenciando anos e anos a política do Vasco. E eu não vi, cara, uma coisa muito acirrada entre ele e o Levenciano. Muito pelo contrário, assim, quando deu a contagem de votos e a vitória do Pedrinho, a gente viu ali uma cena que ainda assim um pouco forçada, mas a cena aconteceu, do Casaca, dele se abraçando. Tá bom, o Levenciano estava ali, né, com um sorriso meio amarelado, é claro, ele acabou de perder mais uma eleição no Vasco da Gama, mas foi diferente, né, do que a gente já tinha visto nos anos anteriores. Eu acho bem possível, cara, que o Pedrinho chame o Levenciano para uma conversa, para um bate-papo, desde que ele também tenha a maioridade ali da SAF, né? Senão ele também não vai conseguir fazer isso, não. Eu não tenho nenhum problema quanto ao senhor Levenciano, tá? Inclusive, eu acho que o último período eleitoral do Vasco foi o período mais respeitoso dos últimos tempos. Tivemos uma eleição tranquila, eu estava lá no calabouço no dia da eleição, embora ainda existam alguns terraplanistas que gostam muito de polarização e loucura, que tentaram tumultuar, arrumar confusões e etc. Mas o fato é que no final o Pedrinho e o Leven se abraçaram e deixaram clara a vontade de ajudar o Vasco da Gama. Então, por isso, ficou ali não uma aliança, mas um respeito mútuo de dois vascaínos com intenção de ajudar. O Leven é um vascaíno que quer ajudar o Vasco da Gama, tem esse interesse, tem muito networking também, tem know-how para trabalhar, conhece muita gente e vai poder ajudar o Vasco. E o Pedrinho, obviamente, conversa com o Leven, sem qualquer tipo de problema. Eu acho isso legal, acho bacana. Só que o torcedor do Vasco tem que entender uma coisa muito simples. O Leven hoje é conselheiro do Vasco. O Leven dificilmente vai poder pegar algum cargo hoje dentro do Vasco por ser conselheiro do Vasco. Isso está previsto lá na Constituição da SAF. Tá? Então isso vai ter que ser visto, se vai poder mudar, se tem brecha, se não tem brecha. Então não adianta sonhar com isso. Mas o melhor para o Leven seria, neste exato momento, continuar como conselheiro, ajudar o Coutinho. Chegou o Jack Chan, passou aí atrás agora. E a gente agradece, Leonardo Baran, se os dois não brigarem, e a gente agradece ao torcedor do outro lado que não entre em loucura, não entre em maluquice. Se os próprios caras estão se dando bem, para com esse papo de vascaíno Nutella, isso, aquilo, essa maluquice que você escuta no YouTube, daquele youtuber que só tem coisa ruim, energia negativa para falar do Vasco. Então, transfere isso pra frente não, mano. Vai consumir coisa boa, vai dar risada, vai colocar um sorriso no outro, vai assistir a Champions League, pô. Deixa o saco. O Edu falando isso daí, Baran, só para comentar, eu conheço muita gente do quadro de sócios do Vasco, né? Meu pai foi sócio estatutário há anos e anos, ia votar, ia não sei o quê, papapá, enfim, recebia a carta de candidato, então eu convivi muito com isso, eu conheço muita gente do quadro de sócios, tá? Do Vasco, votante, pessoas votantes que vão lá para decidir quem é o presidente e quem não é. E vou falar para você, o Leven,
ele é muito bem visto no quadro de sócios, muito bem visto. A eleição entre Pedrinho e Levin era para ser algo muito acirrado, ia ser voto a voto. Só que isso não aconteceu, porque as pessoas, pelo menos que eu conheço, são muitas, falaram, olha, eu votava no Levin, mas eu não voto, porque muita gente que apoia ele, eu odeio. São pessoas maliciosas, pessoas aproveitadoras. Inclusive, pessoas que ficam fazendo vídeo no YouTube do Levin me afastaram do Levin esse ano. Então, você, vascaíno, está aí do outro lado, não é o Levin que perdeu a eleição. O Levin poderia até ganhar do Pedrinho, tá? Estou falando para isso que eu conheço o quadro de sócios ali. Muita gente veio falar para mim que não vota no Levin porque as pessoas que apoiam o Levin afastaram o voto. Então, a culpa não é do Levin, galera. Vocês que torcem para o Levin, que estão na área ali. A culpa é de quem apoiou ele. A amargura de quem apoiou o Levin, que o Levin também, coitado, não tem culpa. Apareceu um bando de gente que um monte de gente não gosta apoiando ele, acabou afastando os votos dele. Isso acontece em qualquer eleição, né? De fato. Mas foi por isso. O Levin é uma pessoa muito capacitada, inteligente, tem know-how, tem network e tem uma capacidade enorme de ajudar o Vasco. Se essa união acontecer, seria interessante demais. E eu falo para você, torcedor aí que torce para o Levin, que está acompanhando a hora do Vasco. Quem perdeu a eleição não foi o Levin. Foram os apoiadores do Levin, tá? Pega essa visão aí que eu estou dando logo para vocês. Preste atenção, Levin, também. Você, infelizmente, um cara super competente, foi mal nessa eleição e acabou ficando para trás do Pedrinho. Tomara que o Pedrinho, com a sua inteligência, una e vocês se unem em prol do Vasco. Vai lá, Barão. E eu tenho a impressão que se o Levin tivesse conquistado a eleição, eu acho que ele também iria caminhar para um confronto com a 777. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E acho até que ele iria acelerar esse movimento, por ser um conhecedor do direito, mais do que o Pedrinho, né? Ele é formado em advocacia, o Pedrinho tem outras formações. Então, eu acho que o Levin ia até acelerar esse movimento. Não sei se o movimento seria certo, errado, se daria certo ou não, nem se o movimento do Pedrinho vai dar certo ou não, mas tenho convicção de que o Levin entraria com foco. Vou dar um jeito aqui, vou ler esse contrato aqui e vou tentar fazer algo para afastar a 777 do Vasco. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eu também gosto muito do Levin, muito. Já tive um contato com ele, participei de uma entrevista com ele na época da Band, dos donos da bola, e eu também sou um cara assim que gostaria do Levin mais próximo do Vasco, com algum tipo de poder, ou pelo menos de conversa, né, de poder mostrar, de ajudar, enfim. O mais importante, torcedor, é a união dos vascaínos de bem e principalmente daqueles que conhecem, dos que estão preparados. Um é preparado para aqui, o outro é preparado para ali, o outro entende mais disso, o outro entende mais daquilo. Une todo mundo, porra. E vamos fazer o Vasco crescer. Eu sou super a favor da chegada do Levenciano para ajudar, para trabalhar junto com o Pedrinho no Vasco da Gama. Eu falei com o Levenciano, tô colocando aí na tela para você. Tá vendo aí, ó? Ele se diz preparado para o cargo, com cursos feitos na UEFA, mas ele está na Itália nesse momento e não recebeu qualquer tipo de convite. Tá? Informação precisa para você, atualizada sobre a possível chegada do Levenciano no Vasco da Gama. Tá bom? Bom, lembrando a você que hoje, a partir do meio-dia, super especial, a Hora do Vasco. O Álvaro Pacheco vai conceder uma entrevista coletiva, estaremos em São Januário, eu estarei dentro do estádio de Wembley, acompanhando os treinamentos abertos do Real Madrid, do Borussia Dortmund. Será um baita programa e você precisa ativar as notificações para não perder.